eu já tentei fazer a prova 3 vezes antes de conhecer. Sempre dava 6, eu precisava no mínimo 6,5. Nossa, eu fiquei tão frustrada. Não, Minha autoestima foi lá pra baixo, né? Que eu fiquei me achando uma burrinha. Como é que foi pra você esse contato com as técnicas do MC? É simples, mas é uma coisa que a gente não pensa antes, né? O óbvio não era óbvio antes. Como é que foi na hora que você viu seu resultado lá, que você falou assim, agora foi, passei? Menina, que eu não você acreditei. sentiu? Olha, eu tava fazendo janta, fazendo lá arrozinho, tudo. Aí, de repente, quando eu olhei, e-mail, IELTS, não sei o que, o resultado, falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando eu abri, que daí veio, né, o overall, eu falei, gente, eu não acredito, até agachei, assim, comecei a tremer, o olho encheu de lágrimas, falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu ligo pra minha mãe, com o que eu falo, assim, ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Tirei print, e aí, né, mandei pra todo mundo, fulana, deu certo, ciclana, deu certo, muito obrigado. Mandei até no grupo, né, do speaking da galera, falei, gente, deu certo, parabéns, ai, tô muito feliz. Você precisa saber fazer a prova. Vai ser uma outra vida. O resultado da prova do IELTS vai ser, assim, uma mudança real na minha vida. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de caso, uma conversa com alunos e alunas do MC que passaram no teste do IELTS. Hoje eu estou aqui com a Kátia e a gente vai saber um pouco mais da história dela. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Muito bem. Bom, para a gente poder começar, eu já vou te perguntar aqui. Passou no seu teste do IELTS? Passei, graças a Deus. Consegui a nota. Consegui a nota que eu precisava. Que maravilha, que maravilha. Aí a gente vai conversar aqui um pouquinho para entender essa sua jornada. Bom, conta aí de onde que você é, o que que você faz, onde que você está. Bom, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. No momento estou na Dinamarca, porque eu estou viajando, né, por causa do Natal. Mas eu moro na Holanda, sendo au pair. Au pair é tipo babá, né? Eu sou a babá lá. Que bacana. Isso. E daí eu precisava do IELTS, da uma nota do IELTS, para aplicar para a faculdade, porque eu vou aplicar para a faculdade no ano que vem aqui em Copenhagen. Eu tentei o ano passado, mas por outros motivos, de questão de diferença do Brasil, questão de... Não é schedule. É de negócio de matéria. Não, de matéria, de... entendi. As matérias, a grade. O horário. A grade. Das grades do Brasil não batia aqui, a gente estuda muito pouco, tem poucas horas. Aí eu tive que, esse ano, estudar isso, e daí o IELTS, né, era outro obstáculo. Era para você estudar. E você vai fazer o quê? Que curso que você quer fazer? Social Science. Que legal. Aí na Dinamarca ou em Amsterdã? Na Dinamarca, em Copenhagen. Então o curso vai ser aí. Que bacana, Isso. que bacana. E aqui, como que você me conheceu? Como foi que eu apareci para você na sua vida? Menino, olha, eu já tentei fazer a prova 3 vezes. E eu nunca... Antes de me conhecer? Antes de conhecer. Sempre dava 6, eu precisava no mínimo 6,5. E eu não sabia como estudar, né? Assim, aquela coisa que eu acredito que todo mundo faz, sem a orientação. Pega material e vai, né, livrão, vai ali batendo gramática. Cabeça, né? Na raça. Não, gramática, você procura as coisas na internet, você acha material, mas é aquela coisa, né? Todo mundo falando uma coisa, você não sabe onde você foca. Enfim, eu tava lá toda preocupada, porque a prova é cara. A prova é cara pra caramba. Quanto que ela tá custando aí? Aqui, quase 300 euros. Olha só, realmente. É muito caro. E assim, eu ganho quase isso, entendeu? Então, tipo assim, e daí eu também tenho os meus cursos com o meu MBA no Brasil, que eu pago e tal, e daí era muito difícil, foi muito difícil. E aí eu tava preocupada por causa disso, por questão financeira e tempo. E daí uma amiga que sabia, né, do struggling que eu tô passando, ela pegou e viu, eu acho que, não dessa última vez, né, da anterior, sobre a divulgação. Acho que você entrou em setembro. Isso, a divulgação que você fez, eu acho que a semana inteira que você dava aquele... A semana do IELTS. Isso. Aí ela me enviou, falou, amiga, é muito bom.
Vamos ver, né? Vamos ver. Porque a gente vê tanto material, né, na internet e tal, fala que é bom. Aí eu assisti e falei, olha só. Aí vendo um dos depoimentos que eu vi de umas meninas falando, tem tanto material na internet, é difícil no que focar. E até mesmo você numa parte fala, não adianta focar na gramática, pegar livro e focar. Tem que estudar a prova, tem que saber como faz. Aí, tipo assim, é óbvio, né? As pessoas falam, é tipo um Enem, né? É óbvio que você tem que saber a estrutura da prova. Mas na hora que tá você ali, para você fazer, você acha que você precisa gramática e tal, porque igual, eu moro aqui fora já tem 4 anos, eu falo inglês sempre, então eu escuto bem, eu entendo bem, mas não é isso. O segredo não é esse. O segredo é você saber fazer a prova, tipo... E hoje parece claro, né? Eu acho assim, uma mensagem, se eu pudesse levar para o mundo, assim, é isso. Não é o saber inglês, gente. É resolver a prova, né? Isso, assim, eu acho que fica claro pra gente depois que a gente passa. Né? Fala assim, pois é, olha, tanto que você fala que você vinha lá 3 tentativas sem conseguir, foi lá, aprendeu as técnicas, aprendeu a resolver a prova, né? Olha, você vê que doideira, que doideira. E aí, essa sua amiga... Ela também tá fazendo o IELTS ou ela só viu e te mandou? Não, ela só sabia, né, que eu tava passando por isso. E daí ela... Mas essa é amiga mesmo, hein? Não, ela é muito minha amiga. Que e daí bacana. Ela viu que eu tava passando por isso e falou, amiga, bom aqui. Porque você tava no story, que ela, eu acho que era story ou foi Reels, que ela me enviou, você tava dando dicas. E daí no final você falou que tinha que ir a semana do IELTS, não sei o quê. Eu falei, então vamos ver. E foi, menino, olha, é óbvio, né, que tem que estudar a prova. Mas aí eu comecei a estudar. Dá até vergonha, sabia? Dá até vergonha. Mas tipo, você não estudava a prova, mas ai. Mas é porque não é algo que hoje é óbvio para você, depois que você passou, né? Mas quando a gente tá ali na luta, é tanta pressão, né? A gente vai falar disso mais pra frente, é tanta pressão enquanto a gente está preparando para essa prova, né? A pressão que você mesmo se coloca, a pressão de ter que fazer de novo, de repetir, de já ter feito. E aí você fica ali, você acha que é uma coisa, né? Entendi. Muito. Porque, olha, nas primeiras vezes que eu fiz, eu estava morando aqui na Dinamarca, em Copenhagen, e na época eu estava estudando dinamarquês. Então eu também tinha a prova do nível A1 de dinamarquês para fazer. Então eu tava tipo assim, então eu acho que eu preciso só treinar umas habilidades que eu não pratico sempre. Reading, writing, isso e aquilo, mas aí passou, né? E daí a família que eu trabalhava aqui estava na expectativa da minha nota para eu passar, para eu não precisar ir embora e nem nada. E nossa, eu fiquei tão frustrada. Porque me frustrou, né? Minha autoestima foi lá para baixo, né? Que eu fiquei me achando uma burrinha. E eles também, né? Mas agora deu tudo certo. Então, nessa parte, quando você foi lá, me conheceu, tarará, você tinha que fazer o IELTS para conseguir estudar lá aí na Dinamarca. Nessa época, seu inglês já era avançado ou como é que é? Como é que você considera que era o seu inglês nessa época? Antes, quando você começou a preparação para o IELTS mesmo? Olha, eu não acho meu inglês ruim, mas eu acho que eu uso as palavras comuns, sabe? O que não é inglês avançado, né? Mas sim, eu consigo me comunicar muito bem, mas é aquela coisa de usar muito but e não however, sabe? Isso. E é até o que me deixa insegura, às vezes, de conversar com pessoas aqui, por exemplo, um pouco mais importantes, vamos dizer assim. Então, eu fico um pouco insegura, assim, eu entendo que todo mundo fala as palavras difíceis, mas na hora de eu me expressar, é aquela coisa de, tipo, não saber colocar, e daí você fica usando o mais simples. Era isso que você acha que era a sua maior dificuldade? Speaking? O que você acha que era a sua maior dificuldade quando você começou? Minha maior dificuldade, writing e reading. Writing e reading. Entendi. Bacana. E aí, antes de eu entrar mais aqui já nas outras perguntas, deixa eu perguntar. Você veio aí contando da struggling, né? Essas lutas para conseguir passar e tal. Você até falou lá que o próprio preço da prova já era mais ou menos o que você ganha. Como é que foi quando você ficou sabendo que tinha o MC? Tinha alguma coisa que te impedia de entrar? O preço era um problema para você? Como que você superou isso e você decidiu? Você falou assim, tá bom, vou dar um voto de confiança para ele, vou entrar. Como é que foi isso para você? Eu pensei assim, bom, eu
você conseguiu vender o seu peixe para mim. O pessoal, os seus outros alunos também me convenceram. E eu pensei, bom, o preço, né? Uma mentoria tem um preço. Ele está vendendo o serviço dele e a coisa dele. É o que eu quero. Eu preciso de um norte. Eu vou pagar. Pois E é, aí, eu pergunto, paga. porque... Pois é, eu pergunto porque, assim, eu sei que tem muita gente que às vezes fala, mas o preço é muito para mim e tal. E não é algo barato mesmo, se você for olhar. Só que é aquilo, tudo tem um preço, né? E aí, eu quero saber se você lembra, Kátia, o que foi a virada para você falou assim, não, eu vou. Você lembra? Será que foi um vídeo que você viu, alguma coisa que eu falei, alguém que falou alguma coisa com você? A organização que você apresentou, quando falou de planilha para acompanhar, eu sou muito organizada, assim, eu adoro as você minhas gosta coisas. das planilhas. Adoro. Mas, assim, eu não tinha tempo hábil para parar, montar uma planilha, Sim. e eu não conseguia, não tinha orientação, né, o conhecimento para, eu vou estudar tanto isso, eu tenho que focar nisso. Eu falei, quer saber? Eu vou pagar pelo serviço, parcelei em todas as vezes que podia no cartão, mas a gente paga, né? O importante é que a gente vai pagar. E deu certo. E deu certo. E deu certo. Assim, quando eu assisti todas as aulas, tive acesso à planilha. Eu até falei para você que eu estava fazendo, e eu realmente estava fazendo. E daí eu estava dividindo, porque eu trabalhava de manhã à tarde, e daí de manhãzinha. Aí o resto da manhã eu estudava as coisas do IMC, e aí à noite eu fazia as coisas do meu MBA. Entendi. Então, assim, era muito puxado, muito puxado. Mas eu tava assim, não, eu não vou me frustrar e nem frustrar outras pessoas. As outras pessoas, né, tudo bem. Mas era comigo também, entende? Porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho inglês suficiente, mas a questão da prova é que você precisa saber fazer a prova. É a prova. Olha só, e eu falo muito isso que é muito disso, né? É você ter o direcionamento. É isso que você falou. Você vai fazer isso aqui, depois isso, isso e isso. E olha lá, você mesmo com a sua rotina conturbada, cheia de coisas para você fazer, você foi lá e fez o que tinha que ser feito, né? E aí o resultado vem. Não tem como, né? É tão óbvio, né? Olha, teve toda essa bagunça da minha rotina e eu tive Aconteceu uma coisa muito louca na minha vida 2 semanas atrás, assim, de ser louco mesmo, que, assim, eu perdi as estruturas, perdi o chão, juro, eu não sabia o que fazer. Pode contar aqui? Pode abrir o coração. Se você achar que não Pode. não precisa colocar. É que, tipo assim, eu quebrei o meu contrato, né, de serviço, e daí a pessoa queria que eu saísse da casa no mesmo dia. E, tipo assim, como eu vou sair da casa sendo que eu não moro no país? Tipo assim, não tenho família, não tenho nada. Foi horrível, horrível, porque daí quebrou toda o meu schedule, que eu tava estudando sempre, continuamente. E na última semana, que eu estava planejando para fazer, né, na planilha, fazer um simulado todos os dias, eu consegui fazer apenas 2. A Muriel, a faixa preta, aqui, ó, ficou ali, ó. Não, vai dar tudo certo. E falava as coisas para mim. Eu ia para a biblioteca para tentar fazer, mas não conseguia. Mas assim, deu tudo certo. Mas assim, foi isso há 2 semanas do teste. Olha, Kátia, mais do que nunca. Eu já tinha te dado os parabéns antes, né? Mas eu te dou de novo os parabéns, porque cada um tem as suas batalhas, né? E isso, eu imagino aqui, ó, a pressão aqui dentro. Não é? Meu Deus. Porque Parabéns para eu você tava mesmo assim, pela sua cara, dedicação. a semana inteira para fazer os simulados. Eu tava tentando administrar o meu tempo no reading, que era a parte que eu tinha mais problemas. E eu não tava conseguindo. Eu falei, não, mas aí na semana que eu vou fazer todos os dias, segunda, terça, eu vou conseguir dar um jeito e fazer, porque serão 5 dias fazendo isso diretão. Aí eu não consegui fiz só 2 dias. Mas deu tudo certo. Importante que eu consegui. Muito bem, Mas é isso. Ó, vamos lá. Quando você entrou no IMC, que aí você descobriu as técnicas que tem lá dentro, que aí você viu as técnicas. Como é que foi para você esse contato com as técnicas do IMC? Foi algo tranquilo de aprender? Foi algo que fez sentido para você? Como que foi esse contato com as técnicas? Olha, foi tranquilo de aprender, faz muito sentido, mas é simples, mas é uma coisa que a gente não pensa antes, né? É muito engraçado, eu acho muito engraçado, porque são coisas simples, que é meio óbvio,
Mas o óbvio não era óbvio antes. Mas foi muito fácil. Eu gostei muito, principalmente do speaking, sabe? Saber o negócio da história, trazer um exemplo. Verdade. Não dar só resposta direta, sempre trazer uma coisa, complementar. Assim, no meu speaking, em todas as partes, a mulher me cortava, né? Eu falei, então tá bom, se cortou, tá ótimo, porque eu tô falando. Isso aí. Eu gosto muito daquela frase, assim, porque você falou que é óbvio, mas a gente não percebe, né? Já viu aquela frase assim, ó, que o óbvio precisa ser dito? Porque às vezes é óbvio, a gente não fala. E aí, por não falar, você não fica... Qual que é a palavra? Ciente. Você não fica ciente daquilo, né? E como que você acha que as técnicas te ajudaram na hora do teste? Você consegue relacionar isso facilmente? Olha, me ajudou muito. No listening, por exemplo, aquela técnica de ter paciência. Antes eu me perdia, porque eu ficava, meu Deus do céu, cadê a resposta? De repente, eu tava lendo o texto lá embaixo, aí a pessoa falou lá em cima, daí já era. Eu falei, olha, como eu não pensei nisso antes? Ai, que ótimo! Ai, o do speaking, né, que eu já falei. O do writing também foi muito boa. Menino, eu sempre... tinha problemas para finalizar o writing nas outras provas que eu fiz. E dessa vez eu terminei com 5 minutos. Olha só, ainda sobrando tempo. E consegui revisar, né? Melhorei umas coisas, uns spellings que estavam errado. Técnica, e tirei. Né? Técnica, né? Existe técnica para isso. E aí, para quem está assistindo, às vezes fala assim, mas 5 minutos não é nada. Eu falo assim, 5 minutos na prova do writing é uma eternidade. Né? Porque são 60 minutos para fazer 2 tasks. Então, se tiver 5 minutos no final ali, já é muita coisa. Né? Que bacana saber disso. E antes você não finalizava no tempo. Não conseguia finalizar. Sempre faltava, tipo assim, 3, 4 palavras para fechar. Por isso que eu não conseguia a nota. Entendi. Isso afeta o score, claramente. Que doideira. Porque, assim, os outros speaking, tudo tá no mesmo nível de quando eu fiz. Mas o writing melhorou. Porque eu consegui finalizar, eu consegui realmente apliquei as técnicas e tudo mais. Aí você foi lá, fez toda essa jornada. Você teve quanto tempo de preparação? 3 meses, né? 3 meses, isso. Como é que... Você já falou um pouquinho que você estudava na parte da manhã ali e depois de noite fazia outra coisa. Como é que era um pouco da sua rotina nesses 3 meses, Kátia? Rotina. Pela manhã, eu pegava 1 hora, das 9 às 10, eu lia o livro. Depois eu fazia o resgate, né? Eu pegava as palavras que eu não reconhecia, escrevia, tradução, aplicação, e também escutava podcast. Tinha dia que eu fazia o podcast, tinha dia que eu fazia a redação livre. Ok. Durante o dia eu escutava podcast também, mas sem muito foco. E à noite, antes de dormir, eu tentava ler, mas muitas das vezes eu preferia assistir alguma série, alguma coisa. E é isso. Final de semana, eu pegava para fazer a prova, né? No comecinho, para treinar a prova. E speaking, eu participei de algumas vezes no grupo do WhatsApp, de speaking com o pessoal. E também com umas amigas, né? Que falavam, não, pode contar comigo. Elas não entendiam nada da prova, eu falava, olha... Mandava o link Só me escuta. Mandava o PDF do livro, do Cambridge, falava, faz essas perguntas aqui para mim. E eu tenho que dar a resposta boa. E vocês anotem aí coisa que eu esteja falando errado, alguma coisa do tipo. E elas me ajudaram bastante também. Bacana. Porque nem sempre o meu horário aqui, né, na Holanda, batia com o pessoal do Brasil, porque antes não tinha mudado o horário de verão. Então, tem isso, estava né? 5 horas para frente da galera. Então, foi bem difícil. E aí depois, conforme foi chegando em dezembro, que foi a prova... Aí foi chegando na reta final. Aí foi arrepiando, menino. Porque, principalmente na parte de escrever, porque era a que eu sou mais insegura, né? De conseguir fazer. Aí o que eu tinha dificuldades, que era a Task 1, eu conseguia fazer assim, né? Com a mão
amarrada assim, tava fazendo. Como diz lá em Minas Gerais, com o pé nas costas, né? Isso, com o pé nas costas, tava fazendo tranquilo. Mas eu tô assim, torcendo para que fosse um determinado tipo. Falei, ai, que seja gráfico, uma coisa assim, que não seja, na minha prova, que não seja diagrama. Linhas, diagrama. Aquele passo a passo. Uhum. E foi. E adivinha, foi. Foi o que você queria ou foi o diagrama? Foi bendito do diagrama. Ah, olha só, e mesmo com o diagrama deu certo. Olha pra você ver, que massa. Deu certo. Que massa. E eu fico pensando assim, o pessoal que tá ouvindo, né, a entrevista, fala assim, mas ela tá falando que ela só ouvia podcast, lia livro e fazia a prova, é simples, é só isso. Mas é porque quando você não entende a técnica, parece que é aquilo, né? Parece que é a mesma coisa. Vou fazer isso aqui e vai dar certo. Mas é tudo com técnica específica. Não é você só assistir um filme. Não é você só ouvir um podcast. Não é você só ler um livro, né? Então, por isso que a gente vê que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que você vai juntando as peças ali mesmo, ou uma engrenagem de um motor, né? Você vai cada vez colocando uma ali junto com a outra, né? Que bacana. Que bacana. Sim, eu acho que as técnicas me ajudaram muito. Porque, assim, antes, assim, eu não lia com tanta frequência, como eu me obriguei a ler esses últimos 3 meses, mas eu li uma coisa ali, outra que escutava um podcast, mas só escutava, sabe, não parava para escrever, prestar atenção e tudo mais. Eu já estava focado na questão do britânico, do inglês britânico. Para mim, para os meus ouvidos, soa muito melhor do que o americano. Assim, eu vim para cá, para Europa, principalmente aqui na Dinamarca, eles têm mais o accent do britânico, não do americano. Exato. E aqui eu conheci uns americanos, e aí eu acho que é muito complicado para mim entender o accent deles. Eu acho que eles falam muito para dentro. Aí tem outras pessoas que acham que os britânicos falam com a batata na boca. É a guerra infinita. É a guerra eterna. Mas eu já era mais familiarizada com o inglês britânico, então não foi difícil para mim. E isso é uma questão, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu gosto mais do americano, eu tô mais acostumado com o inglês americano. Mas não é questão de você gostar ou estar acostumado. A sua prova vai ter inglês britânico, né? Então é uma questão de você se preparar. Inclusive, dentro do IMC, né, as aulas que eu faço em inglês é com inglês britânico, que é o meu sotaque. Você acha que isso aí contribuiu para você ficar mais confortável na hora da prova com o inglês? Ah, sim. Sim, porque eu não tive dificuldade, né, com você falando as palavras que normalmente se usa mais no British English, também para mim foi natural, então eu realmente não tive dificuldade. Que massa. E me conta aqui, como é que foi na hora que você viu seu resultado lá, que você falou assim, agora foi, passei. Menina, eu não acreditei. Sentiu? Olha, eu tava fazendo janta, fazendo lá arrozinho, tudo. Aí, de repente, eu tava, assim, super atenta com as notificações do meu celular, né? Qualquer barulhinho eu já olhava. Ai, não é nada. É uma curtida no Instagram. Um barulhinho, uma coisa no Facebook. Eu falei, ai, meu Deus. Aí, quando eu fiz o barulhinho, eu falei, nem é nada, né? Quando eu olhei, e-mail. IELTS, não sei o que, o resultado foi, meu Deus do céu. Quando eu abri, que daí veio, né, o overall de 6,5. Falei, gente, eu não acredito. Até agachei, assim, comecei a tremer, o olho encheu de lágrimas. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu ligo pra minha mãe, com o que eu falo, assim? Ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Aí dei até uns pulinhos lá, fiquei, meu Deus. Tirei print, e aí, né, mandei pra todo mundo. Fulana, deu certo, ciclana, deu certo, muito obrigado. Mandei até no grupo, né, do speaking da galera. Falei, gente, deu certo, parabéns. Ai, tô muito feliz. Ai, mas foi um alívio. Sua mãe? Um alívio. Contei pra todo mundo, como eu falei, minha mãe, eu sabia que ia dar certo, você estava estudando demais, você estava muito. A gente, porque eles não estavam nem ligando para mim, com medo de me atrapalhar, porque eu tava falando, eu estou estudando. Eu não posso parar, porque, igual, os simulados, né, são 3 horas lá batida que a gente tem que ficar sem falar com ninguém. E daí eu costumava fazer isso no final de semana. E minha família me ligava no final de semana. E daí eles pararam, assim, real para respeitar. Que bacana esse apoio. Que bacana. Mas foi, assim, um alívio, porque depois dos outros resultados do mais que eu passei, eu tava esperando falhar de novo, né? E a gente espera a falha, né? Olha, você vê, a gente como é que fala? É o condicionamento, né? Você fala, não, já deu errado,
Que massa. Eu fiquei assim, aquela a moça lá que tava fazendo o speaking, falei, ela não sei, ela não tava parecendo muito simpática. Você não bota fé, né? Ai, assim, ela me cortou várias vezes. É bom porque eu tava ali falando, né? Sem medo nenhum, mas e se ela cortou porque eu tava falando besteira? Mas depois penso, mas né? Não é questão de falar besteira ou não, é questão de você falar uma coisa que tem sentido. Porque as técnicas, né? Aí eu falei, não, Kátia, não, mas vai dar errado, porque já deu outra vez. Nossa, eu também lembro onde que eu tava quando eu recebi o meu resultado, e foi isso que eu senti também, alívio. Se eu já senti aquilo, eu imagino para você também, que já tinha passado por essas 3 experiências ali, e com essa pressão adicional ali do que aconteceu antes da sua prova, nossa. Menino, eu nem acreditei, porque, gente, vai dar certo, porque eu planejei tudo isso, como seria o meu 2022, eu planejei lá no finalzinho de 2021. Falei, vou pra Holanda, vou só focar. Mas aí, né, verão, Europa, ai meu Deus, não deu pra focar, vai dar errado, bom, agora vai dar certo, vou focar. mas deu. Que massa, deu, cumpriu a meta de 2021, então. Cumpri. Cumpriu. Teve umas coisinhas ali no meio do caminho que deram errado, sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu acho muito massa a questão de como que quando a gente entra no direcionamento, com foco, as coisas começam a mudar rápido. No início, não parece que muda. E eu gosto muito de comparar. Você vem me acompanhando aí, você já deve ter visto eu falar umas 30 mil vezes, que de janeiro de... Não sei quanto que você que está assistindo o vídeo está vendo, mas nós estamos em dezembro de 2022. Desde janeiro para cá, eu já perdi 41 quilos. E eu falo assim, nos primeiros meses, ali, primeiro, segundo, talvez até o terceiro mês, você não vê tanto resultado, mas você faz porque você acredita. Depois você começa a ver resultado e aí você continua porque você já você já está vendo o resultado e aquilo te motiva mais. Então eu acredito muito que essa questão com o IELTS, com o inglês, tem muito disso. No início ali, a gente até tem uma meta, a gente começa a fazer e aí você não vê resultado. A maioria larga. Só que quando você fala, não, eu vou aqui, porque é um método, eu tenho que seguir o que tem que ser feito. Aí começa a vir o resultado, você fala, olha, não é que está funcionando. E aí você vai, né? Eu acho que é muito disso. Disso. Assim, no começo eu também ficava assim, poxa, não tô vendo resultado nenhum. Assim, porque eu estou sendo exposta, né? Tô me expondo a todos os meios com inglês. Mas e aí, né? Eu continuo ainda meio falhando. Porque, assim, eu conversava com os amigos internacionais e daí tentava colocar um however, although, furthermore, sabe? Aquelas coisas. E daí, assim, eu falei, não, tem que fazer isso para me acostumar. E agora, quando eu escrevo, eu coloco ali, ó, however, é diferente, né? does, e não sei o que, tudo por causa disso. Mas, assim, foram 3 meses que eu realmente me dediquei. Tava escrito lá, assim, bem grande, tinha um papelzinho você colocou? Sim, em cima do meu notebook. Precisa ser feito. Como é que é? Você que fala. Faça o que tem que ser feito. Isso. Olha só, você colocou lá, então. Que massa. Sim. Que massa. Porque eu olhava e falei, não, você tem que fazer, Kátia, tem. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? É só você, né? É só você. E depende de mim. Se eu não estiver focada, não for na constância, e também se não tiver constância, não vai, tá, galera? Não vai, porque... Detalhe, né? Detalhe, porque se você parar uma vez, aí você acha, mas aí, amanhã tá tudo bem, eu vou conseguir voltar. Daí não vai, não vai. Aí entra alinhando com a dieta, entra no efeito dieta. O que é o efeito dieta que eu falo? Chegou ali na sexta-feira, e você vai sair, aí o povo fala assim, hoje é sexta, vai, como é que é? Aí você fala, é mesmo, né? Hoje é sexta-feira. Segunda-feira eu volto. Aí na segunda-feira vira nunca. Entende? A segunda-feira vira nunca. Então, para resolver essa questão da constância, né, que você fala, e é extremamente importante, você sair um dia, só volta. Só volta. Não fala, semana que vem eu volto. Não, cara, semana que vem vai virar nunca. Só volta agora na próxima oportunidade. Que massa. E aí você cumpriu sua meta de 2021, passou no teste do IELTS aí na Holanda em 2022, e para 2023, o que você vai fazer agora que deu certo? O que você já fez?
é Dinamarca, né? Se der tudo certo, você aceita, né? Vou aplicar para a faculdade. E a única coisa que faltava era isso, né? E horas complementares de matemática, que isso eu também já fiz, já resolvi. E aí o que faltava era o IELTS. E daí tudo certo. Agora é só aplicar, né? E aguardar resultado, e aplicar para visto. E daí começar outra nova etapa, outros novos esforços e privações, porque é uma jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. É. Que massa. Assim, Kátia, foi muito bom. Pode falar. Não, eu ia falar que eu não me arrependo de ter pago, sabe? Não me arrependi mesmo. Porque, igual, você comentou lá do preço. A gente para e pensa. Mas, e o que a gente quer, né? Se a gente não tá conseguindo fazer sozinho, cara... É muito aquela questão não é nem o custo do curso em si, mas é o custo da oportunidade, que é quanto que vai me custar se eu não fizer isso aqui? Né? Tem o preço do IELTS, não sei onde, no seu caso, se tinha a prova onde você mora, mas geralmente o pessoal no Brasil tem que viajar para ir fazer a prova. Então, quanto vai custar para você se você não fizer? A gente tem que pensar nisso também, né? Exatamente. Pelo menos toda vez na minha vida que eu parei, eu tinha que tomar uma decisão importante, eu falei assim, quanto que vai me custar, qual esforço que eu vou ter que ter depois, o que eu vou ter que fazer se eu não fizer isso aqui agora? Aí você consegue ter uma visão mais global de tudo, né? Como uma situação em si. E olha aí, hoje, 3 meses depois, você imaginava 3 meses atrás que hoje você ia estar com o seu IELTS na mão? Nunca. E assim, eu até, assim, porque eu não te conhecia antes, né? Mas acho que se você conhecesse antes, eu acho que eu ia ter tirado uma nota um pouco melhor, né? Assim, não foi ruim a minha nota, mas poderia ser melhor. Melhor. Sim, ia ter tido mais tempo, né? Para me dedicar mais. Mas que massa. Eu fiz o que tinha que ser feito. É sempre assim. Bom, tem algumas perguntas aqui antes da gente poder encerrar. A primeira não só para poder ajudar o pessoal que está ouvindo, mas também para mim, que eu gosto de perguntar essa aqui, como meio que uma pergunta egoísta ali no meio das outras, para eu saber o que é que funciona. Então, na sua opinião, Kátia, o que para você que tem no MC que você fala, nossa, isso aqui é a melhor coisa que tem dentro do MC? Foi o quê? Foram as técnicas, foram os simulados com faixa preta, foi o grupo, foi o quê? Olha, foi uma junção de tudo, né? Claro. Mas eu acho as técnicas foram muito importantes, né? Pra dar um norte pra gente. O simulado com a faixa preta foi demais, eu gostei muito. Ela ajuda bastante, ela dá muita dica. Assim, apesar de eu já sei mais inglês e falado mais, ela sempre falava, pode usar isso aqui que melhora. Você usou isso, gostei de você ter usado isso, continua usando isso. Você tá aplicando certo. Teve uma semana que ela pegava, ela falava uma palavra, aí você pode usar isso. Na outra eu já usava e já fazia aquela carinha, tipo... Tá vendo, né? Tá vendo? Mas eu gostei de tudo. O grupo eu não pude usar muito, porque era muito difícil com o meu horário. Mas o que... de todos os 3, o melhor foram as técnicas, né? Porque daí deu um norte pra mim. Daí, e ainda tinha sua planilha, né? Exatamente. Eu adorava preencher, colocar o que eu li, o que eu escutei, quantos minutos foram, com quem eu pratiquei, com quem só foi conversação normal. Isso é bom porque a gente consegue visualizar o que está acontecendo, né? Exatamente. Não é? Quando a gente tem metas, a pessoa fala assim, tá, eu vou fazer isso aqui. Aí você vai fazendo as coisas, mas sem ver, você não consegue ver aquilo materializando. É muito doido, nem sei, que doideira. É doido. Que massa. É muito doido. Tem umas perguntas aqui ainda. Tem gente que fala assim, mas eu já sei inglês. É o suficiente para eu ir lá e fazer a prova. Eu não preciso de preparação específica. Eu já sei falar inglês. O que você acha disso? Não. É bom para quem já tem um conhecimento prévio de inglês, é muito bom. Mas não é o bastante. Como eu disse, você precisa saber fazer a prova. O segredo é no você precisar fazer a prova. E as técnicas ajudam muito, muito. A você saber no que focar, em que focar, o que
perceber as suas maiores dificuldades e focar e trabalhar nelas. Uhum. Você pode ter um inglês, beleza, mas se não souber a prova, não vai adiantar nada. É o ponto principal, né? É o ponto principal. E o que você acha? Tem gente que fala assim, não, eu vou primeiro melhorar o meu inglês geral para depois pensar em estudar para o IELTS. O que você acha? Que ficar a pessoa estudar primeiro o inglês geral para depois estudar para o IELTS, você acha que ela perde tempo? Você acha que isso é bom para ela? Acelera? Qual que é a sua visão disso? Porque isso eu recebo muito. Fala assim, eu estou primeiro melhorando meu inglês, depois eu preparo para o IELTS. Sendo que o IELTS, na hora lá da prova, é algo muito específico. O que você acha disso? Ai, acho bobeira, né? Porque eu fui essa pessoa em 2021, né? Eu tava, não, vou melhorar aqui meu inglês. Eu sei que eu sou boa, né? Talvez boa o suficiente para conseguir a nota mínima. Então, acho que é só melhorar, tipo assim, saber a regra gramatical para poder usar o might ao invés do maybe. Usar um perfect do que sei lá, um futuro simples. E eu foquei nisso. E assim, não adianta. Assim, é bom, claro, é bom que vai te agregar um conhecimento, nunca é demais. Mas se você tem um prazo para ter a nota, para ir fazer a prova, e é melhor praticar a prova, sabe? Não adianta tentar agregar coisas que não fixa de dia para noite. Você tem que praticar, e tem que ver, e tem que rever para fixar. Então, é melhor usar esse tempo praticando as técnicas, por exemplo. Que é o que você vai usar na prova, né? Exatamente. Porque é curioso, você fala... O que você ia dizer? Pode dizer. Não, treinar o listening com os podcasts, com filme, praticar o speaking, e nisso usando as técnicas, né? Porque no começo, por exemplo, as técnicas do speaking, né? A faixa preta sempre mostrava um papelzinho assim, né? Tipo, comparação, exemplo. Aí, tipo, né, eu lembrava, puxa, verdade, a técnica. Mas aí, com a prática, ela nem precisava comprar nada. Ela vinha com uma pergunta, eu já dava um exemplo, já queria comparar. E daí, né, não é assim também, mas a gente se empolga. Mas foi tudo com isso. Que massa. Com o que eu decidi focar, né? Com o meu tempo. Deixei a gramática de lado e foquei nas técnicas. É muito massa isso aí, porque é o que você vai fazer na prova, né? Às vezes a gente fica assim, vou me matar vou comer um livro de gramática aqui. Não tem pergunta de gramática no teste do IELTS. Eles não vão te perguntar qualquer conjugação, qualquer preposição. Não existe isso. Então, não é que você estudar livro de gramática é ruim, mas não é o que você vai usar no IELTS, né? E não é que você não vá aprender, não é que não existam outras formas de aprender gramática. Ler livro de gramática é uma. Tanto que eu não sei, né? Talvez você que está assistindo, você não saiba disso. Mas você pega países que nem aqui no Canadá, Estados Unidos, acho que até no Reino Unido, não existe gramática dentro da grade curricular. Eles não estudam gramática. Mas isso não significa que eles não saibam gramática. Faz um teste, você que está assistindo, até você mesmo, cara, se você conhecer alguém, você que está assistindo conhece alguém que fala inglês, nativo. Chega para esse nativo e pergunta para ele o que é um phrasal verb. Pergunta para ele o que é um present perfect. É muito provável, as chances são muito grandes de que ele não vai saber te explicar. Mas ele sabe usar. Olha que louco. Entende? É louco. É muito doido. Mas tem muitas das estruturas, assim, até de como usar algumas estruturas, nos livros que eu estava lendo. E eu ficava, é assim que aplica, olha, assim é uma maneira legal de falar tal coisa, aplicando isso que já fica mais avançado. E daí foi indo. Mas gramática. Eu, né, que já passei por isso, não adianta focar na gramática. Não adianta mesmo. Eu perdi tempo focando em melhorar a gramática, que é isso, que a prova vai pedir isso, porque não pede. Tanto que foram 3 vezes lá, né? 3 vezes antes de realmente ir lá e passar. Exatamente. Exatamente. Kátia, o que você acha? Você agora, né, que já passou no teste do IELTS, já vai perseguir seu sonho aí na Dinamarca. O que você acha que mais atrapalha alguém que vai começar a se preparar para o IELTS agora, na sua visão?
a quantidade de material disponível, né? Formas de ajuda que a gente acha na internet. Porque cada um apresenta uma ferramenta de uma maneira que funciona para ela, claro, né? Com certeza ela fez o IELTS baseado nisso. Mas a gente é bombardeado de tanta coisa que a gente fica perdido, aí usa de um, usa de outro, acaba se atrapalhando. E real, eu decidi, escolhi você, peguei o seu curso e falei, vou focar apenas nele. Excluí todos os PDFs de materiais que eu tinha pego no ano passado para estudar e fiquei só no seu e falei, vou focar só nesse, e é nesse que vai ser, eu não vou pegar material adicional. E claro que tinha podcast, essas coisas, mas não era o material da em si. Mas o material de pessoa falando, você deve fazer isso, fazer aquilo, é muito confuso. Porque tem gente que fala, não faça isso. Aí tem outra pessoa que fala, faça isso que é a melhor. E tipo assim, você fica no meio ali, né? Mas aquilo era melhor, bom pra você. Mas aí aquele cara que você tem uma afeiçoou com ele também, ele falou que não fica ruim, que é um método ruim. Aí você fica, poxa, mas pra mim era um método certo. Aí o cara que eu gosto tá falando que é o método errado. Eu falei, não, chega de ficar escutando todo mundo. Vai pegar ele? Vai escutar o que ele está falando. E é isso. Olha, e interessante você falar isso, porque eu começo a perceber uma recorrência nisso. Você não é a primeira que fala isso. E isso é muito verdade, porque quando a gente tem vários caminhos, você não sabe para onde você vai. Ou quando você quer tomar várias ações, você não toma nenhuma, né? Então, assim, é aquele, vários caminhos levam a Roma. Mas se você decidiu ir por um, vá por aquele, né? Que bacana isso aí, que massa. E o que você acha, na sua visão, que é algo que quem está preparando, quem vai começar agora, quem já está na preparação, é um ponto cego da pessoa? Você consegue pensar em um ponto cego, algo que a pessoa não está percebendo, mas você fala assim, cara, talvez você não está vendo isso aqui, mas faça isso, porque é importante. Ou não faça isso, porque é importante. Você consegue pensar em algo assim? Um ponto cego que talvez a pessoa não está vendo. Ai, meu Deus, não sei. Talvez achar, assim, não vou estudar hoje, porque eu posso recuperar no final de semana, sabe? Final de semana eu tinha reservado só 5 horas pro IELTS, aí como eu não estudei nem segunda, eu vou adicionar ali as 3 horas, 4 horas a mais. Cara, perder o tempo do dia anterior, você não vai recuperar. Porque você tá cansado, você fica cansado mentalmente de estar ali, se esforçando, você fica com dor de cabeça, né? Porque é uma coisa que você não tá acostumada, é outro idioma e tudo mais. Então eu acho que você tem que cumprir o que você se propôs a fazer. Se você se propôs a fazer, estudar todos os dias de manhã, às vezes cansa, às vezes você não tá, você tá cansado, você não aguenta mais. Aí ao invés de ler por 1 hora, você lê por 30 minutos. Você faz alguma coisa, só não deixa de fazer. No começo, antes de eu te encontrar o seu programa, eu tava tentando estudar por mim mesmo, fazendo anotações e tudo mais, mas aí tinha um dia que eu falava, tô cansado, não vou fazer. Aí voltava 2, 3 semanas depois, porque daí batia o arrependimento, porque deixei, abri mão, não sei o quê. Falei, Kátia, não. Você tem que entender o que você tem que fazer. E outra coisa que eu fui muito negligente, será que é essa palavra? Negligente, durante os meus estudos anteriores, não praticar muito o que eu tinha muita dificuldade, que era o writing. Aí eu falava, não, o writing vai ser de boa, deixa eu aqui focar no listening, não, deixa eu focar aqui no speaking, deixa eu focar no reading. O writing eu deixo para depois, porque é o quê? É massa, era difícil para eu sentar e escrever. Eu tive que conversar, eu tava com um problema, mesmo quando eu comecei o seu programa, eu tive que falar com a minha terapeuta, eu não consigo, eu me acho assim, burra, eu não consigo escrever. Ela falou, Kátia, tipo, você tá fazendo um MBA, você já é formada nisso e naquilo, já escreveu tese, artigo, e você acha que você não sabe escrever?
Assim, senta e escreve. Tá difícil para você escrever em inglês? Começa em português e depois vai. Mas você tem que fazer. Você precisa fazer. Porque se você ficar arrumando desculpa para você mesmo, você vai se autossabotar. E daí vai ficar falando não para depois, deixa para depois, deixa para depois. E aí vai ficar para depois. E daí a data da prova vai chegar e você vai falhar novamente, aí você vai ficar triste, aí vai começar um ciclo novamente, né? Aí o ciclo se repete. Isso aí é verdade. Esse aí e é algo que a gente faz achando que não tá tão errado. Ah, não, tô cansado hoje, não vou fazer. Aí você vai deixando, e depois não dá, né? Ou então você vai deixando, isso aqui é difícil, depois eu vou ver, ou depois vira nunca. Né? Nunca. Que massa. Pra gente encerrar, essa pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo, porque cada pessoa na vida tem um propósito. E eu quero saber aqui, o que significa para você na sua vida ter passado no IELTS? É um novo ciclo. Eu acho que vai ser uma outra vida. Porque, assim, quem mora no exterior, eu sou graduada no Brasil e tudo mais, mas é muito difícil para uma pessoa fora da União Europeia, por exemplo, conseguir um emprego aqui, porque, né, o que é a FATEC, o que é a USP, porque a USP é alguma coisa, né, mas o que é essa faculdade, o que é a outra faculdade para cá, entende? Mas aí quando você tem um diploma daqui, é outra coisa. Mas é outra coisa, as pessoas te valorizam. Não importa se você fez MBA, fez isso, e tem experiência, porque o diploma, eles... é bem difícil. E assim, eu acredito que com a graduação, com a educação os estudos que eu farei aqui, vai ser uma reviravolta, assim, na minha vida, e de qualidade de vida e tudo mais. Porque agora, no momento, eu sou babá. Mas, né, eu tinha minha profissão no Brasil, era analista financeiro e tudo mais, e é o que eu quero ser aqui. E daí eu sei muito bem que eu vou ganhar muito melhor e tudo mais, e isso me motiva. Então, o IELTS, o resultado da prova do IELTS vai ser, assim, uma mudança real na minha vida. Aqui, aonde eu quero me estabelecer. Ficar. Que massa, que massa. Kátia, quero te agradecer por ter, não só aceitaram conversar aqui comigo hoje, que eu tenho certeza que vai servir de inspiração e exemplo para muitas pessoas, para muita gente, mas eu quero te agradecer por ter confiado em mim lá atrás e por ter feito o que tinha que ser feito. Porque hoje, você olha para você e você pensa, eu fiz. Entende? Tudo aquilo que aconteceu lá nas outras 3 vezes está no passado. Pagou. Entende? Então, queria te agradecer por isso. E te dizer que foi muito bom ter essa conversa aqui com você, viu? Obrigada também. Muito obrigada. Continue aí, vendendo seu curso, mostrando, porque vale muito, muito a pena. Vale mesmo. Eu sempre ficava com o pé, sempre, com o pezinho atrás das pessoas vendendo as coisas. Eu fico, você vai me passar para trás, você quer o meu dinheiro suado. Mas não, foi real. Funcionou, galera. Funciona. Que bacana, que bacana. Kátia, um abraço para você, viu? Também. Tchau, tchau. Obrigada.